Queria desafiar você a colocar outra área tremendamente importante na presença de Deus e começar a sonhar e planejar e ouvir os planos de Deus para você. E essa área é a área profissional. É interessante como a Bíblia diz, existem inúmeros textos que falam a respeito do trabalho na Bíblia. Provérbios 12:11 é um deles, que diz assim: quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. O que ele está falando é, olha, quem trabalha consegue produzir, né? Quem gasta o seu tempo em coisas que não têm sentido, né? E hoje a gente tem vários consumidores do tempo na nossa vida, a gente vai ter prejuízo e isso vai ser loucura. Há pessoas que veem o trabalho como um castigo, mas na verdade o trabalho, na minha percepção, é uma bênção, é uma expressão do nosso louvor a Deus. Porque a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, a gente tem que fazer isso para a glória de Deus. Então o nosso trabalho tem que ser uma expressão do louvor a Deus, de glorificar a Deus com aquelas habilidades que Deus nos deu. Assim como Deus dá dons espirituais, né, para as pessoas, Deus deu dons naturais, ou que a gente chama de talentos, para cada ser humano. No seu DNA, Deus já colocou talentos, habilidades, capacidades. E são essas habilidades, essas capacidades que vão ser expressas no nosso trabalho. E é na área profissional que a gente precisa crescer e buscar de Deus reconhecer esses talentos e buscar de Deus os planos que Ele tem para o uso desses talentos. E aqui eu queria fazer uma separação entre trabalho e dinheiro. No próximo post eu vou falar sobre crescer financeiramente, mas aqui eu quero falar sobre trabalho como expressão da nossa vocação profissional e como expressão do nosso sentido de propósito aqui na nossa vida. Por quê? Porque se o seu trabalho só for a fonte do seu sustento e não a sua alegria, aspiração e expressão da sua vocação, então esse talento que está em você está sendo embutido, está sendo amarrado. E você vai ser uma pessoa frustrada, infeliz, mesmo que ganhe dinheiro. E a gente encontra muita gente assim. Por isso nós precisamos discernir como queremos crescer e quais são os planos de Deus para essa área tão importante da vida. Como é que a gente faz isso? Primeiro, começa sonhando. Começa colocando diante de Deus o que está no teu coração. Então, como é que a gente faz isso? Coloca diante de Deus o que motiva você no seu trabalho. Então, o que mexe com você lá no seu trabalho? Segundo, coloca diante de Deus qual tem sido a sua atitude para com o seu trabalho. Você é daquelas pessoas que não vê a hora de sair do trabalho, ou você é aquela pessoa que se empolga no seu trabalho? Outra coisa que você tem que sondar você mesmo, onde você quer chegar? Que passos você precisaria dar para chegar aonde você quer? Que cursos você precisaria fazer? Que desafios você teria que enfrentar? Que conflitos você teria para vencer? Todas essas questões precisam ser alvos das nossas orações. E pedimos para o Espírito Santo nos ajudar a discernir. E existem 3 áreas importantes que a gente precisa discernir quando a gente está pensando em trabalho. Primeira área que a gente tem que discernir, a gente mesmo. Né? Quem é você como profissional? Isso a gente chama de autocrítica. E a palavra de Deus nos ajuda a entender que o Espírito Santo pode nos ajudar a perceber a gente como Deus nos vê. Tem o lado positivo, que Deus nos ama tremendamente, quais os talentos que Ele nos deu, e tem o lado negativo, quais são as nossas atitudes que às vezes não são tão importantes ou tão abençoadoras, não é, quanto Deus gostaria que fosse. Essa autocrítica vai nos ajudar a crescer. Segunda área que a gente precisa de discernimento
o nosso ambiente corporativo, não é? É muito interessante porque o ambiente corporativo ele pode ser bom, pode ser mal, pode ser isso, pode ser aquilo, mas nós somos parte do ambiente corporativo. E então Deus pode nos ajudar a ter discernimento de como podemos melhorar o nosso ambiente corporativo. Eu me lembro de uma jovem, não é, que estava orando pelos seus colegas e o ambiente corporativo muito complicado. E aí, dentro do coração dela, o Espírito Santo falou uma coisa muito simples. Falou assim, por que você não leva um bombom todo dia para cada um deles? E ela começou a comprar aquelas caixinhas de bombom, né, de chocolatezinhos, né, Garoto, Lacta, tal, e todo dia ela colocava o nome de cada um e entregava na mesa de cada um. Sabe o que aconteceu? Só esse gesto dessa moça dentro daquele escritório, de se importar, de saber o nome de todo mundo, de comprar o bombom, mudou o ambiente corporativo. E ela foi a alavanca de Deus para mudar toda uma estrutura corporativa naquele escritório. Então, quando a gente está orando, Deus nos dá não apenas estratégias, mas meios pelos quais nós podemos mudar o nosso ambiente corporativo. Quando a gente está orando assim, com todas essas questões, o Senhor revela para a gente oportunidades. E Ele mostra, olha, essa porta aqui está mais fechada. E a gente está batendo naquela porta, batendo, mas é uma área que não vai dar certo. E o Senhor diz, por que você não bate naquela outra porta ali? E a gente começa a enxergar oportunidades que a gente não enxergava antes. E é interessante porque quando a gente enxerga as oportunidades, muda a nossa alegria, a nossa percepção. Tem uma velha história que se conta nos treinamentos que foi enviado um vendedor de sapatos para a Índia. E quando ele chegou lá, depois dos primeiros meses, ele escreveu uma carta, mandou lá uma nota para o seu empregador e disse assim, olha, não adianta você me mandar para cá porque ninguém usa sapatos. Aí esse homem foi despedido, foi embora, e ele mandou um outro vendedor. E esse vendedor foi para a Índia. E quando chegou lá, ele escreveu uma outra carta animada. Por favor, aumenta o meu estoque, porque todos aqui precisam de sapatos. Então, às vezes, a gente não enxerga oportunidades, a gente só enxerga os problemas. E quando a gente está orando, está buscando graça de Deus, o Senhor abre a nossa percepção, nos dá sabedoria para enxergar oportunidades. E às vezes o Senhor faz mais, Ele nos ensina como saltar barreiras. E a gente começa então a transpor coisas que a gente nunca imaginava. E às vezes então Ele vai e nos carrega em outra direção. É diante desse discernimento que Deus vai nos dando que a gente propõe metas. E essas metas começam a fazer parte integrante da nossa oração diária. E a gente vai se esforçar naquilo que depende da gente, como a gente já aprendeu. E naquilo que não depende da gente, a gente vai crer nos milagres que Deus vai fazer. Por exemplo, está ao seu alcance crescer numa determinada habilidade. Mas talvez dependa do milagre de Deus a transformação do clima organizacional. Não importa. A gente continua crendo que Deus está no controle de todas essas coisas. Eu queria dizer para você que aquele que não coloca o trabalho como um dos alvos de crescimento da sua vida, muito provavelmente, num mercado competitivo como o nosso, vai perder o seu emprego. Então você precisa crescer na sua área profissional. E você precisa da ajuda de Deus para discernir e trabalhar nessa questão. No próximo post eu vou falar sobre crescimento financeiro. Não perca o próximo post.